Bem-vindo ao canal Histórias Curtas. Curta o vídeo, se inscreva no canal e acione as notificações para não perder as próximas novidades. A cidade de Indiana, no interior dos Estados Unidos, era conhecida por suas ruas tranquilas, casas de tijolos e o ritmo lento típico de cidades pequenas. Mas nas últimas semanas, o ar de segurança havia se transformado em medo silencioso. 2 assassinatos brutais de jovens mulheres haviam chocado a população. As vítimas eram semelhantes, cabelos escuros, vestidas com roupas de cores chamativas, e cada uma marcada com um símbolo enigmático gravado em seus corpos. Os policiais locais, apesar de dedicados, não conseguiam compreender o padrão por trás dos crimes. Cada detalhe parecia meticulosamente planejado, mas a mente por trás disso permanecia invisível. Após o segundo assassinato, a delegacia local decidiu chamar Giovanni, um detetive experiente de outro distrito, conhecido por sua habilidade em desvendar casos complexos. Detetive Giovanni, precisamos da sua experiência. Há algo que nos escapa, disse o chefe da delegacia, entregando o relatório detalhado. 2 assassinatos, e já percebemos semelhanças que não conseguimos explicar. Giovanni franziu a testa, analisando os bilhetes, fotos e símbolos. Vou precisar de todos os detalhes, cada mínimo ponto de informação, respondeu, ciente de que aquele caso seria mais intricado do que parecia. Ao visitar os locais dos crimes, Giovanni percebeu imediatamente que Indiana escondia sombras que nem mesmo os moradores mais atentos haviam notado. As ruas aparentemente vazias e silenciosas escondiam sinais que apenas alguém treinado conseguiria notar. Cada bilhete deixado pelo assassino indicava um cuidado extremo nos detalhes, como se estivesse testando a capacidade da polícia de acompanhar seus passos. A sensação de que o assassino estava sempre um passo à frente se tornou palpável. Enquanto a chuva leve caía sobre a cidade, Giovanni sabia que não poderia se permitir errar. Cada pista, cada símbolo e cada detalhe poderiam ser a diferença entre prender o culpado ou permitir que mais vidas fossem tomadas. Porém, uma notícia trazida de um policial de patrulha poderia mudar completamente o rumo das investigações. O assassino acaba de se entregar. A sala de interrogatório era fria, iluminada por uma lâmpada fluorescente que tremeluzia levemente, projetando sombras inquietas nas paredes cinzentas. O relógio na parede marcava 9 horas da manhã quando Giovanni entrou, trazendo sob o braço a pasta do caso. Na cadeira de metal, com as mãos algemadas sobre a mesa, estava o homem que havia se entregado horas antes. Não tinha nome nos documentos, apenas uma identidade aparentemente falsa. Os policiais o chamavam de o confessor. Ele parecia calmo demais para alguém acusado de uma série de assassinatos brutais. O rosto magro, olhos fundos e um leve sorriso nos lábios transmitiam uma estranha serenidade. Você disse que é o responsável pelos crimes, começou Giovanni, sem rodeios. Quero ouvir sua versão. O homem inclinou a cabeça para o lado, como se estudasse cada palavra do detetive. Não apenas sou o responsável, disse em voz baixa, quase um sussurro. Eu escolho. Eu decido quem merece ser purificada pela lâmina. Giovanni manteve o rosto impassível, embora uma irritação silenciosa queimasse em seu peito. O tom teatral o incomodava. Se é você, então me diga. Por que gravar aquele símbolo na pele das vítimas? Questionou. O confessor sorriu de novo, um sorriso sem calor. O símbolo é uma marca. Uma passagem. Cada uma delas precisa atravessar a sombra. É uma oferenda. O detetive folheou alguns papéis na pasta e puxou uma fotografia da última vítima. Colocou-a sobre a mesa, virada para o homem. Quem era ela? Perguntou. O confessor passou a língua pelos lábios ressecados, sem olhar para a foto. Ela era a primeira. Outras virão. Eu posso dizer quando. Eu posso dizer como. Giovanni se inclinou para a frente, o olhar cravado nele. Então diga. O homem fechou os olhos por alguns segundos, como se recitasse uma oração. Depois falou, com voz carregada de solenidade. Hoje é terça. 3 noites a partir de agora. No coração da cidade, onde a luz nunca alcança, haverá mais sangue. Uma jovem de cabelos escuros, vestida de vermelho. Vocês não conseguirão impedi-lo. Giovanni estreitou os olhos.
O confessor falava como se fosse outro quem executaria os crimes, não ele mesmo. Mas como? Ele estava preso, algemado, cercado de guardas. Enquanto isso, pela pequena janela de vidro da sala, Jacqueline, uma jornalista da cidade, observava atentamente a cena, anotando em seu caderno. Ela parecia ansiosa demais, como se esperasse exatamente aquelas palavras. Mais ao fundo, Edson, o policial mais experiente da corporação, mantinha os braços cruzados, franzindo a testa. Aproximou-se de Giovanni quando o interrogatório terminou e sussurrou: "Esse sujeito pode estar brincando com a nossa cara. Mas se ele estiver dizendo a verdade, nós temos um problema muito maior." Giovanni não respondeu. Sentia no fundo do estômago que, seja lá quem estivesse por trás dos crimes, o homem na sala não era a chave, apenas uma peça de um jogo muito mais sombrio. E o relógio já havia começado a contar. A chuva não cessava. O som das gotas contra os vidros da delegacia era como um relógio marcando o tempo, implacável. Giovanni estava curvado sobre a mesa, estudando a transcrição do interrogatório. As palavras do confessor ecoavam em sua mente. 3 noites a partir de agora. No coração da cidade, onde a luz nunca alcança, haverá mais sangue. Uma jovem de cabelos escuros, vestida de vermelho. Era tudo o que tinha. Nada além de um enigma envolto em arrogância. Ele passou horas examinando mapas da cidade, buscando lugares descritos como onde a luz nunca alcança. Túneis, galerias subterrâneas, bairros abandonados. O confessor sabia ser vago na medida certa. Talvez ele esteja apenas blefando, disse Edson, entrando na sala com sua típica postura de veterano cansado. Quer chamar atenção? Esses tipos gostam de fama. Giovanni não respondeu. Havia algo nas palavras do suspeito que não soava como mentira. Por volta das 23 horas, no fim da terceira noite, um chamado urgente interrompeu sua análise. Outro corpo havia sido encontrado. Quando chegou, o local já estava cercado. Era um beco estreito, entre prédios antigos e decadentes, onde os postes de luz não funcionavam há anos. A escuridão ali era densa, quase palpável. Uma jovem, de fato de cabelos escuros e vestida de vermelho, estava caída sobre o chão úmido. Os cortes em seu corpo repetiam o mesmo padrão da primeira vítima, e no braço, o mesmo símbolo macabro. Giovanni fechou os punhos. O confessor havia descrito exatamente aquela cena. Ao lado da vítima, mais um bilhete, protegido em saco plástico pela perícia. Vocês estão sempre atrasados. A sombra é mais rápida que a luz. Tainara, ajoelhada perto do corpo, falava em tom baixo. Mesma técnica. Preciso admitir, esse assassino tem conhecimento profundo de anatomia. Não erra um corte. Giovanni fitou-a rapidamente, sem dizer nada. Seus olhos voltaram ao corpo. Sentia o peso da derrota. De repente, ouviu o estalo da câmera. Jacqueline estava ali outra vez, observando tudo. É o segundo em menos de uma semana, detetive, disse ela, com um sorriso quase irônico. Acha que consegue deter alguém assim? Giovanni a encarou, irritado. Como você sempre chega antes de nós, Jacqueline? A jornalista apenas ergueu uma sobrancelha e sorriu. Faço o meu trabalho. Talvez seja você quem esteja lento demais. De volta ao carro, Giovanni permaneceu em silêncio. No retrovisor, via Edson fumar em silêncio, a fumaça formando redemoinhos no ar. Na pasta ao seu lado, os bilhetes recolhidos pareciam gritar em sua mente. O assassino estava brincando com eles. E pior, estava sempre à frente. Giovanni sabia que não poderia falhar de novo. Mas uma voz interior sussurrava: você vai chegar atrasado outra vez. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e fria, com nuvens pesadas pendendo sobre a cidade. Giovanni entrou na delegacia ainda exausto da noite anterior, os olhos marcados pela falta de sono. Cada detalhe da cena do último crime martelava em sua mente. Cada símbolo, cada bilhete deixado pelo confessor. Enquanto isso, Jacqueline já estava na redação do jornal, digitando freneticamente. Ela havia publicado uma matéria exclusiva sobre o assassinato da jovem de vermelho, com fotos e detalhes que apenas a polícia conhecia. Giovanni franziu a testa. Como ela sempre sabe dessas coisas, pensou.
A jornalista era meticulosa. Conhecia a rotina da polícia, os horários de chegada, os detalhes que nunca eram liberados. Em cada texto publicado, havia pequenas provocações implícitas. Giovanni começou a se perguntar se ela não estava, de alguma forma, testando os limites da investigação. Enquanto isso, Edson, policial veterano, demonstrava irritação crescente. Durante a reunião matinal, sua postura fechada e o tom ríspido contrastavam com a calma de Giovanni. Já analisamos todas as pistas possíveis, disse Edson, batendo com a caneta na mesa. O suspeito confessor está preso. O resto é apenas consequência. Giovanni sentiu um arrepio. A insistência de Edson em encerrar o caso rapidamente parecia mais do que pressa. Parecia defesa de alguém. Mais tarde, enquanto revisava registros de pedágio, Giovanni encontrou algo curioso. Edson havia passado próximo a um dos locais de crime na noite anterior. Nada que provasse envolvimento, apenas coincidência demais para ser ignorada. Jaqueline também não saía ilesa. Funcionários da delegacia relataram que, na noite do assassinato da jovem de vermelho, ela havia sido vista caminhando próximo ao beco onde o crime ocorreu, antes de qualquer policial chegar. Sua desculpa era a cobertura jornalística. Mas Giovanni percebeu que ela conhecia cada passo da investigação de forma quase sobrenatural. Ele começou a anotar mentalmente. Jaqueline sempre chega antes da polícia. Tem acesso a informações privilegiadas. Mostra interesse excessivo pelas cenas do crime. Por outro lado, Edson passou próximo às cenas de crime sem justificativa clara. Pressiona Giovanni para encerrar investigações rapidamente. Tem histórico de casos com vítimas semelhantes no passado. Giovanni sentiu o peso da dúvida crescer. Se não fosse por Tainara, Jaqueline ou Edson poderiam muito bem ser os assassinos. Cada detalhe reforçava essa possibilidade. À tarde, Giovanni visitou novamente a cena do crime da jovem de vermelho. A chuva fina voltava a cair, molhando a rua escura. Ele notou pequenos detalhes que ninguém havia percebido. Uma garrafa de bebida quebrada próxima à entrada do beco, pegadas apagadas quase imperceptíveis, e pequenas marcas de pneus que pareciam ter sido deixadas propositalmente para despistar a investigação. Quem está brincando com a gente? Murmurou Giovanni para si mesmo, observando a cena em silêncio. Essa foi mais uma história do canal Histórias Curtas. Curta, se inscreva e até o próximo capítulo.